Olá, pessoal. Ontem vou gravar, deu, né? Na verdade, o que a internet muito lenta acaba acontecendo o quê? Caindo da conexão. Prazer, Marcelo Cipriano Nascimento, doutor Marcelo Cipriano Nascimento. Bom, vamos lá. O tema que eu vou trazer é a questão sobre direitos sucessórios. É um dos temas mais complexos que existe dentro da ciência jurídica. Não é que outras disciplinas não sejam complexas, ok? Mas vamos apresentar primeiro, né? Eu comentei ontem sobre a questão do estelionato sentimental e também sobre a questão relacionada à questão dos situações dos golpes em que as pessoas acabam caindo em redes, em compras. Também cuidado nas normas de defesa do consumidor e também acabei comentando sobre alguns tipos e espécies de contrato, além de existir outros contratos em si, ok? Então, vamos me apresentar. Marcelo Cipriano Nascimento, sou advogado há 16 anos, há 6 meses, formei na Universidade Federal, na Universidade Franca, que hoje é Cruzeiro, terceirizado Cruzeiro do Sul, é isso, né? Colei grau em 2006, praticamente depois eu fiz especialização, como eu havia comentado, em Direito Agrário, na Unesp, em Franca, e quando eu fui morar em São José do Rio Preto, durante 15 anos, eu acabei fazendo uma especialização no curso da Maso, onde eu fiz uma pós-graduação lato sensu, em Direito do Trabalho, pela instituição Gama, ao passo que fui também me aprofundando mais sobre as questões voltadas e pautadas sobre as provas da OAB e questões também cursos preparatórios para poder, porque na faculdade a gente, na época, existiam, era por bimestre, então a gente teve uma faculdade muito boa, só que o conteúdo era bem extenso. Então eu passei no exame 136 do OAB, era a extinta CESP, o UNB, e praticamente após o exame do OAB eu preferi fazer especializações primeiro para depois começar o campo de atuação e também ir em outras áreas, partindo na área da docência também, onde eu vou chegar no ponto da parte em que, quando eu morei em São José do Rio Preto, eu também fiz 3 pós-graduação, terceirizado pela IBELMEC, com Damasio de Jesus, que é Direito Processual Penal, Direito Penal e Direito Constitucional, as 3 juntas, que me conferiu o magistério para a docência em Direito Penal, Processual Penal e Direito Constitucional. Bom, vamos lá. Além dessas profissões, eu tenho também o que? Trabalho no laboratório de pesquisa científica pelo pessoal lá de Mato Grosso do Sul, ao qual eu tenho a honra de escrever, de participar de alguns capítulos de livros com outros autores, doutrinadores, ok? E ao passo que também sou escritor, passei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Polo Famed, Medicina. A ciência jurídica, eu sempre falo que ela acaba acasalando com as ciências médicas, ciências biológicas, e aí por aí vai, engenharia e todas as outras ciências a mais, ok? E o tema da minha dissertação foi o transporte escolar. E após o término do meu mestrado, em 2024, passei em primeiro lugar em um doutorado, estou no segundo ano já, em o tema de concentração na época do projeto, que era a questão voltada para os objetivos de desenvolvimento sustentável, meio ambiente sustentável, mas eu escolhi o item 3, que é o saúde e bem-estar da pessoa com deficiência, ao qual nós não temos essa inclusão e acessibilidade como explanado dentro dos meios de publicidade.
Assim como eu falo, tome sempre cuidado com bastante publicidades, que às vezes nós temos que ter muito mais a praticidade do que a questão voltada para só apenas colocar no prisma de um cartaz e deixar ali. Não é bem assim, nós temos que ter atos e planos executórios para vários tipos de situação, seja intolerância religiosa, seja público LGBTQIAP+, seja questão relacionada à inclusão da pessoa com deficiência, seja a questão das questões pautadas sobre a questão do racismo, seja questões do que nós estamos passando cada vez mais por situações em que as pessoas acabam deixando de estar aprendendo, querer aprender. E ao passo que também eu passei pela USP na autorização de reforma tributária e também um curso de difusão criminal, nas áreas que eu atuo. E eu falo assim que dentro do direito, e sou membro também associado da cultura jurídica. Gente, é perfeito, viu? Muito bom para quem gosta de ciência jurídica, porque o estudo é constante. O direito é estudo igual ao estudo da medicina, então não para. Todas as disciplinas, elas não param. Você tem que sempre pôr em mente isso na cabeça. Não tem isso de, eu não gosto de tal matéria, eu não gosto disso, eu não gosto de estudar. Então, se você não gosta de estudar, então, praticamente boa sorte, porque o mercado de trabalho está aí, ainda mais agora com essas novas eras digitais, então nós temos sempre que ter modulando todas essas situações ao transcorrer das produções, ok? Então tem períodos que eu vou gravar às vezes na parte da manhã, tem períodos na parte da tarde, então tem fazer a conciliação da advocacia, a conciliação da docência, conciliação de questão de leituras, então assim, exige muita leitura. Pessoal, as pessoas que me perguntam com relação ao exame da ordem, tome bastante cuidado, que uma das questões principais é o seguinte: leve o curso das ciências jurídicas a sério. Não brinca de estar fazendo uma faculdade, eu sempre falo isso para pessoas, uma faculdade à toa. Porque assim, cada semestre vocês vão ter um tempo para ver todo o conteúdo do direito. O conteúdo do direito ele é vasto. Então, o que acontece aí? Como cada disciplina ela acaba sendo um pouco enxugada, quando chega, você leva o curso totalmente meia boca, nada sério. E outra coisa que eu vou falar também, viu? Não é a instituição que vai fazer o aluno, não, viu? O aluno que faz por ele só, ok? Não tem dessa de, eu sou formado na Universidade Federal X, eu sou formado na Universidade Estadual A. É isso não, eu sou formado na Faculdade Particular B, que leva a pessoa a ter a perseverança, foco e fé. O objetivo é ele mesmo e a pessoa nos seus estudos. Porque a educação, ela vem de berço. Os estudos você no aprendizado. O aprendizado que faz com que a pessoa torna, entendeu? Totalmente diferente uma coisa com a outra. Muitas pessoas falam assim, mas eu não gosto de tal disciplina. Na minha época, a disciplina, por exemplo, que eu não gostava de direito empresarial. Então, ao passo que direito empresarial para mim era complicado. Mas, porém, quando eu comecei a explorar a área de direito empresarial, nós não temos um código empresarial, o que aconteceu? Eu comecei cada vez mais a familiarizo com as disciplinas do direito. Então, assim, qual que é a grande peça-chave? Direito constitucional. Carta Magna nossa de 1988. Então, é nela que você vai encontrar todas as outras disciplinas. Porque é dali que nós temos o quê? O que eu sempre falo, poder executivo, legislativo e
e o Poder Judiciário. Tipo de argumentação, antes de eu entrar nos direitos sucessórios, só para dissecar para vocês um pouquinho melhor a questão da Constituição Federal, que muitas pessoas acabam tendo dúvida dela. Vamos lá? A Constituição Federal de 88, ela tem no status, vamos lá. Para começo de conversa, tem lápis aqui, que eu gosto de escrever lápis aqui, a gente sempre utiliza as coisas, os cadernos, entendeu? É sempre fazendo pergunta. Eu utilizo muita metodologia científica aplicada aqui quando eu fiz a minha dissertação no mestrado lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá joia? Onde, come e quando, tá? Isso você faz sempre dentro do direito, essa interpretação com você mesmo, não decore. O direito constitucional, só a título de argumentação, para depois vai entrar em direito sucessório. O que acontece? Nós temos a nossa República Federativa do Brasil, de 88. Tivemos momentos para a reforma, mas, porém, vamos parar por aqui. Na parte, nós temos aqui, ato das disposições constitucionais transitórias, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º, ok? Então, o que acontece? Índice índice temático, vamos lá. Mas eu não gosto de ficar lendo. Bom, se você não gosta de ficar lendo, então você já sai da área da ciência jurídica. Ciência jurídica é leitura constante, você não decora, você entende. Já começa por aí. Gente, quando nós temos aqui no preâmbulo, que é uma norma programática, tá bom? Estou aqui agora na docência na parte do direito, na parte do direito constitucional, ok? Nós temos aqui, nós representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o quê? Um Estado democrático definido. Então, mas qual que é o quê? Qual que é a sua destinação? Sempre faça perguntas. Qual é essa destinação desse Estado democrático de direito? Essa é uma das questões que sempre tem que ser abordada. Destinado a assegurar, mas quais os tipos de exercícios? Vamos lá? Exercícios, de direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como o quê? Valores supremos de uma sociedade, não é isso? Fraterna. Ao passo que pluralista e sem preconceitos. Paro por aqui e falo. Como é uma programática, o que acontece? Nós sabemos que essa norma programática aqui, ela tem um status que chama a atenção. Por isso que eu falo da questão da metodologia científica aplicada. Porque se reparou que cada parte que eu estou explicando, eu paro e pergunto: o que é destinado no Estado Democrático de Direito? Bom, o que seria destinado? Seria destinado o quê? Assegurar o quê? Os exercícios. Mas que tipo de exercício? Os direitos sociais e individuais. Perdão. A liberdade. Olha, vai vendo os direitos, hein? O que mais? A segurança. Tá vendo que tudo eu vou anotando? Anotando para ficar bem mais fácil para você estudar direito constitucional e não ter tanto problema assim com aquela versão em cada disciplina, mas o basilar aqui está aqui também. Então vamos lá: liberdade, segurança, o bem-estar. Bem-estar de quem? Primeiramente, vamos lá. O desenvolvimento, bem-estar do quê? Da coletividade ou do indivíduo próprio em si.
Ok? Depois nós temos bem-estar, nós temos o que? O desenvolvimento. E temos também a questão do que? A igualdade e a justiça, que eu falo que o que? Como valores o que? Valores supremos de uma sociedade fraterna. O que seria esse valores supremos de uma sociedade fraterna? É onde que entra o espírito do que nós falamos. Será que nós temos esses valores supremos de uma sociedade fraterna? Claro que não. Não temos. Mas, enfim, em direito constitucional, sempre observando, atentando a essas situações, ok? E depois, além de trazer esses valores supremos de uma sociedade fraterna, nós temos também o que? Ela é uma sociedade pluralista e sem o que? Embaraço e reserva de preconceitos. Nós já temos o que? Outra lacuna na lei. Por que outra lacuna na lei? Será que nós temos esses valores supremos pluralistas? Será que nós temos esses valores supremos sem embaraços de preconceitos? Claro que não. Nós sabemos que isso aí é uma pura utopia, uma criação que acaba não sendo um falo fictícia, mas que está bem ultrapassada. Mas nós sempre eu falo sobre a questão de atemporal, direito atemporal, direito temporal, ok? Então, fundada no quê? Então tá. Se nós temos os objetivos centrais do preâmbulo da Constituição Federal, nós temos o que também? Os fundamentos. Qual que são os fundamentos dessa questão do que? Desse Estado democrático de direito? Os fundamentos, eles são o que? Praticamente, ó, a harmonia social. Bom, harmonia social baseada no quê? E o comprometimento. Eu não gosto de ficar decorando, não. Comprometimento do quê? Na ordem interna, e ao passo que também internacional, né? Então, o que acontece aqui? Além dessa questão do comprometimento na ordem interna e internacional, nós temos a questão voltada e pautada aqui no que? Na solução pacífica das controvérsias. Repara que eu sempre utilizo assim, pessoal. Quem está aí no seara do centro jurídico, tenha sempre, quando está dentro de um curso, um caderno, rascunha, passa limpo, porque quanto mais você escreve, mais o seu sistema nervoso começa a captar todas as disciplinas e você não precisa decorar artigos, e você vai entender. Quanto mais você entende, melhor você começa a fazer perguntas a si próprio. Então é isso que é um grande peça-chave de direito constitucional. E outras disciplinas também, que depois eu acabo comentando. Eu vou falar sobre a questão dos direitos sucessórios depois. Então eu não paro apenas em uma disciplina. Nós temos que sempre estar o quê? Tendo esse valor na sua profissão. Não no exercício da advocacia como doutor, não no exercício da questão do magistério, seja na área de direito penal, processual penal ou direito constitucional, não só como mestre pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Polo de Concentração, Sociedade e Saúde, não só como no doutorando, mas também como sempre que você fazer algum curso, leve a sério, pessoal, a questão da graduação. Às vezes são 5 anos, são 6, medicina às vezes é mais. O que mais acontece hoje em dia? São pessoas que acabam fazendo e não sabem o que vai fazer.
Então, o que é? Independente de vir essas modificações, inteligência artificial e tudo mais um pouco, cuidado. Eu falei sobre a questão dos golpes que estão acontecendo hoje em dia. Então, tome cuidado com questões do estelionato, tome cuidado com questões das fraudes que eu comentei sobre a questão dos crimes cibernéticos, principalmente utilizando cartões. Então, eu falei também sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, que iria acabar acasalando, tendo nexo causalidade entre o direito constitucional, como o direito civil, como o direito penal, a parte do campo material, na parte do campo processual, ao mesmo tempo também. Então, sempre tome cuidado, conheça seus direitos e vá sempre atrás de um especialista. Ah, mas eu entendo. Não, nem eu entendo. Porque quando você assina algo, eu estou falando palavras aqui, ó, soluções pacíficas, harmonia social, comprometimento. Cada divisória, eu estou apenas o que no preâmbulo da Constituição Federal. Imagina quantos artigos tem na Constituição Federal. Fora a norma da DCT, fora várias coisas que tem ainda. Então, o que acontece aqui, voltando aqui para não perder o espírito do direito constitucional, tá joia? O que acontece nessa questão de harmonia internacional com solução pacífica do que? Das controvérsias, promulgando sob a proteção de Deus. Bom, aqui, ó, nessa promulgação da proteção de Deus, pessoal, toda pessoa que vai ser convidada no congresso, cuidado com essa palavra proteção de Deus, que é o seguinte: nós temos uma Constituição que ela tem livre embaraço para o exercício de crença de qualquer religião, ok? Então, cuidado com o achismo. O que mais peca dentro de quem vai participar de um congresso, alguma palavra, é o achismo. O achismo de, eu acho que tal determinada religião é melhor que a outra. Não é bem assim. Quando você fala eu acho, você não está transmitindo uma certeza. Seja claro e objetivo naquilo que está dentro da sua temática quando você vai falar sobre algum tema relacionado ao direito. Nada de ficar. Eu vejo muitos aí profissionais, não só na cidade onde eu se encontro, mas que acabam falando besteira. Então, cuidado, viu? O estatuto da OAB aqui não é bem assim. E em congresso ainda é pior, tá? Então, quando você acha algo, você já começa o quê? Despertar desinteresse em qualquer tipo de palestrante. Porque a pessoa que está aparecendo, está te ouvinte ali, já começa a ter uma certa divisão, assim, fica meio que naquela dúvida, entendeu? Então, você não tem que achar. Você vai explanar aquilo que você está praticamente dentro daquele congresso. Limite-se a falar os temas principais e não dê palpite de opinião que você acha. O que você acha você guarda para si, ok? Então, quando fala da proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal do Brasil. Aí nós entramos o que? No título primeiro, que é a questão dos princípios fundamentais. Era aqui que eu ia comentar. Por isso que eu falo, gente, tenham leis secas, mas ao mesmo tempo tenta entender e interpretar também essas leis. Quando eu digo a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel, estados, Distrito Federal, estados e municípios, Distrito Federal, constituem um Estado democrático de direito. Então, União, Estados, Município, Distrito Federal, praticamente essa é a República Federativa do Brasil. Então, vamos lá, República Federativa do Brasil, união indissolúvel. De quem? Olha, os entes públicos. União, Estados,
municípios e Distrito Federal, que vão constituir o quê? Os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então, sempre se atente às palavras. E o que acontece aqui? Então, essa República Federativa do Brasil, união com a questão formada pela união indissolúvel entre o que? A União, municípios, estados, Distrito Federal, que constitui um Estado democrático brasileiro, no artigo 1º da Constituição Federal, é assim que vocês estudam direito constitucional, ok? O que trata aqui? Trata a questão do que, ó, inciso 1º, soberania. Depois a questão do inciso 2º traz a questão da cidadania. O 3º, isso não é que você decora quando você vai numa prova no exame da ordem, tá? Isso daqui você acaba entendendo depois. Tem um macete que decora isso. Pega os que estão menos inciso aqui, entendeu? E os outros você vai entender o que eu vou querer dizer aqui a pouco. No 3º aqui nós temos o que? A dignidade, principal, dignidade, não que os outros sejam, tá? Da pessoa humana. O inciso 4 é os valores, onde entra direitos sociais, tá? Os valores sociais de trabalho, ao passo que não só de trabalho, mas também do que de livre iniciativa. E o inciso que? O 5º, que é a questão do pluralismo político. Repara para vocês perceberem que os fundamentos do Estado Democrático de Direito, eles se encontram no artigo 1º da Constituição Federal. Então, esses estados é o que? Eles são fundamentos do que? Fundamentos baseados no quê? Na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e o quê? E da livre iniciativa. Depois do inciso 4º, nós temos o que? Além de valores sociais, e o inciso 5º é o pluralismo, o que? Político. Quando você percebe no artigo 1º da Constituição Federal, que muita gente não gosta de direito constitucional, você percebe que depois o que? Existe o que nós chamamos parágrafo único. No parágrafo único da Constituição Federal, ele vai dar o que? Todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Norma de eficácia plena, segundo José de Afonso da Silva, da Joia. E o que? Já o que acontece no artigo 2º, é aqui que mora o perigo, eu sempre falo. Quais são os poderes da União? Então, os poderes da União e que repete novamente independentes e harmônicos. É onde eu vou entrar depois. Independentes e harmônicos. Quais são esses poderes? Olha, gente, que engraçado. Entre si, legislativo e executivo e judiciário, tá? Então, nós estamos o quê? No artigo 2º da Constituição Federal, entendeu? No artigo 1º, você já percebe o quê? Que vai te trazer inciso 1º, inciso 2º, 3º, 4º e 5º como fundamentos do Estado Democrático de Direito. O preâmbulo é uma norma programática, tá bom? Que vai te dar um norte, mas quando chega, eu falo que não decore, entenda. Então, quando você usa essa tática de metodologia científica aplicada, onde, como e porquê, ou faça pergunta para si mesmo, você vai acabar entendendo sobre essas questões sobre direito, tá joia? Quando chega no artigo 2º, então, são os poderes da União, independentes e harmônicos, que nós sabemos o poder legislativo, executivo e judiciário. Bom,
Isso está no artigo 2º da Constituição Federal. Só no dois artigos você tem uma grande importância e relevância para depois as outras disciplinas, ok? Quando chega praticamente no artigo 3º e no artigo 4º, o que acontece que eu sempre falo para as pessoas? O artigo 3º e o artigo 4º, eu só vou ler, tá? Agora que eu vou entrar, o objeto central é o outro. Aqui. O artigo 3º e o artigo 4º, se você consegue o primeiro não decorar, mas entender do inciso 1º ao inciso 4º, aqui, o 5º, desculpa, no artigo 3º vai constituir o que? Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E nesses objetivos, ele vai ter o quê? 4 artigos. Você conseguindo entender o artigo 2º, o artigo 1º e o artigo 3º, os objetivos fundamentais da República Federativa, quando chega o artigo 4º da República Federativa regerá suas relações internacionais, você não decora. Porque o que mais eles pedem à FGV é o que? Não decorar. É você entender. Então, quando você começa a ter essa capacidade de entender aquele raciocínio que é mais fácil e começa depois a perceber o quê? Que na hora de uma prova de múltipla escolha, você vai entender essas características e como que faz essa separação. Porque quando chega, por exemplo, no artigo 3º, quais são os objetivos fundamentais praticamente da República Federativa do Brasil? Então, os objetivos era construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 1º. O inciso 2º vai garantir o desenvolvimento nacional. O inciso 3º ele vai trazer o quê? A erradicação da pobreza e ao passo que também o que? A marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E no inciso 4º, o que nós temos? A promoção de bens da coletividade de todos, ok? Ao passo que sem preconceitos, aqui, de origem, raça, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. Então, repara-se que o artigo 3º da Constituição Federal, ela traz os objetivos. O artigo 1º vai trazer os fundamentos do Estado Democrático. Quando você entende os fundamentos, vai ter o inciso 5º, quando você vem na questão, essa norma do artigo 2º são poderes da União independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Quem lê a doutrina José Afonso da Silva, essa é uma norma de eficácia plena. Não há necessidade de complemento. Mas nós estamos vivendo o quê? Direito atemporal com direito temporal, ok, pessoal? Então, o que acontece? Não existe essa harmonia entre o poder judiciário, legislativo e executivo. Então, nós sabemos muito bem disso. Então, cada poder tem as suas devidas atribuições, porque nossa Constituição Federal é uma das mais extensas que tem. Então, quando chega, por exemplo, nessa questão que eu falei do artigo 3º, dos objetivos, quando você começa não a decorar, mas entender os outros em uma prova de múltipla escolha, fica mais fácil. Por que ela fica mais fácil? Porque você não vai decorar. Você entendendo os fundamentos, o objetivo e fundamentais, o restante, todos vão cair no artigo 4º, que a República Federativa do Brasil ela vai reger as suas relações internacionais, ok? Que é a questão do que? Pelos seguintes princípios, que é o princípio da independência nacional, inciso 1º, o segundo é a prevalência dos direitos humanos, sempre falando isso em todas as lives que eu falo. A terceira é a autodeterminação dos povos, da não intervenção, que é o 4º,
No quinto é a igualdade entre os estados. Sexto, a defesa da paz. E depois vem a questão do sétimo, a solução pacífica de conflitos. O oitavo, ele vai falar do repúdio ao terrorismo e a questão também do racismo. Isso aí nós estamos falando sobre o quê? As relações internacionais, tá? Da República Federativa do Brasil. E depois vem o oitavo, o nono, como cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E o décimo, nós temos a concessão do asilo político. Aqui já se esgota uma parte do direito constitucional. Como professor de direito constitucional, eu sempre falo assim, dou dica assim para as pessoas. Gente, eu não gosto de direito constitucional. Bom, vamos lá. Pegue a Constituição Federal e pegue um livro, qualquer que vocês gostem de doutrinas, e começa a entender essa interpretação. Faça sempre essas analogias. Repara que eu comentei sobre direito, objetivos do Estado Democrático de Direito, ao passo que eu fui indo passeando sobre a questão dos poderes da União, independência e harmônica entre si, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, ao passo que depois eu venho e falo dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? No artigo 3º, repara que tem todos, praticamente quase 4 o primeiro 5 inciso, o terceiro, quarto inciso. E quando vem as relações internacionais pela República Federativa do Brasil, que é o artigo 4º, ele tem praticamente 10 incisos. Então, qual que é o método que você vai utilizar em direito constitucional? Para quem não gosta de direito constitucional, o método é da utilização do quê? Eu vou pela lógica, você vai pela lógica. Preâmbulo, como eu havia comentado, depois do preâmbulo, você vem praticamente, você começa a entender que ela é uma norma programática, ok? Assim como quando você percebe que o título, cuidado, não é decora, entenda, título dos princípios fundamentais. Então, entre os princípios fundamentais, o artigo 1º já te remete que a República Federativa do Brasil, que ela é formada, mas ela é formada por quê? Por quem? Pela união indissolúvel. Mas a união de quem? Os entes públicos, né? Entes públicos. E qual que são esses entes? Os estados, municípios e federal, que constitui isso tudo um Estado democrático de direito. Artigo 1º, ok? E ao mesmo tempo também, quando você vem na parte estabelecendo essa questão de que essa indissolubilidade dos estados, municípios, Distrito Federal, constituindo esse Estado Democrático de Direito, temos 5 incisos. Nesses 5 incisos, que são a questão soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quarto, e o quinto, pluralismo político, você já traz o quê? Aquela questão da visão. Então, o que seria essa República Federativa do Brasil? Entendeu? Então, já no preâmbulo, traz a questão do quê? Da Assembleia Constituinte. Traz uma norma programática que institui esse Estado democrático. E qual é a visão? Você vai sempre fazendo essas perguntas a si mesmo. Quando chega na parte, por exemplo, do parágrafo único, quando diz todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termo dessa Constituição. Se eu for dissecar José de Afonso da Silva, aqui nós temos uma norma de eficácia plena, ok? Não é o objetivo central de explicar o juridiquês. No parágrafo depois, na questão do artigo 2º,
que é a questão que todos os poderes, da União, o que esses poderes da União, eles são o quê? Olha as perguntas que eu vou fazendo. Eles são independentes e harmônicos entre si, mas quais poderes da União são independentes e harmônicos entre si? Legislativo, executivo e judiciário. Norma de eficácia plena. Para nós, isso é uma norma que não necessita de um complemento, embora sempre isso possa cair em provas, tá bom? Norma de eficácia plena, contida e limitada. Quando você vê que ela está praticamente poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário, você já percebe que de cara nós temos o quê? Uma norma programática, praticamente uma norma de eficácia plena. Não necessita do quê? De uma regulamentação. Já quando traz alguma questão de previsão, é previsto por uma legislação, aí já é outros 500, mas aí eu não vou estar explicando agora em termos assim não, porque senão acaba bagunçando. Quando chega depois que eu falei dos objetivos fundamentais e a questão da República Federativa do Brasil e suas relações internacionais, fica mais fácil, por isso que você não precisa demorar. Porque se você entendendo praticamente o que é o espírito desses princípios fundamentais, o mais importante que eu vou falar para vocês é a questão daqui, do título 2, que é as garantias, fundamentais, dos direitos fundamentais. E nessas garantias dos direitos fundamentais, nós temos o que? Capítulo 1. Pessoal, não decore, só entenda. Nós temos o que? Dos direitos individuais e coletivos. É daqui que extrai toda fundamentação jurídica das leis ordinárias, tá bom? Então, mas aqui tu não trouxe na Constituição Federal, não. O direito constitucional é o que? É a peça-chave de todas as outras leis ordinárias na criação e elaboração das leis, ok? Tanto é que quando chega em alguns capítulos, vocês vão perceberem as competências da União, competências dos estados, dos municípios, Distrito Federal, vocês vão ver quais são as competências do Poder Legislativo, quais são as competências do Poder Executivo e Judiciário. Quando trata, todos são, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção, de qualquer natureza. Mas qual tipo de natureza? Tá vendo que eu falo que sempre vai fazendo perguntas? Qual tipo de natureza você quer alcançar nessa norma aqui? Então, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade. Mas qual tipo de inviolabilidade? Tá vendo que eu falo onde, como, qual? Então, você mesmo vai fazendo perguntas e respostas que você não vai decorando, você vai entendendo no espírito. É extenso o artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos. Mas nas ciências jurídicas é obrigatório. Tanto é que praticamente quando você vai ver nas esferas de competência dentro da seara do direito, você vai começar a perceber que existe muitas situações dentro do direito em que você vai ter que entender o quê? Quais são as atribuições e competências do Poder Legislativo. Quais são as atribuições do Poder Executivo? Quais são as atribuições do Poder Judiciário? Quais são os limites, qual que é a competência exclusiva, competência privativa e competência concorrente? Entendeu? Porque eu falo que direito constitucional é a base, ela é o pilar de todas
o ordenamento, quando chegar lá na frente sobre a questão voltada, pautada sobre competências, principalmente quando você vai partir para o lado das ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, onde quais são os membros que têm o que? Competência para estar provocando a questão voltada ao que? Uma ação, declaração. Quais são as pessoas que podem, os entes que podem chegar, entendeu? Então, por isso que eu falo que nós estamos vivendo uma Constituição Federal que ela não está totalmente voltada para aquilo da sua essencialidade com relação nessa tripartição de poderes, quando eu falo da união que é insolúvel entre o que? Poder executivo, legislativo e judiciário. Não é bem assim. Porque cada um está entrando na sua esfera de competência. Competência exclusiva, competência privativa e competência o quê? Concorrente. Cuidado em direito constitucional. Bom, então, o que eu não vou ficar... Olha, quantos incisos tem na Constituição Federal? No artigo 5º, mas você não vai decorar esses incisos, porque cada inciso aqui, eu vou trazer um aparato de tipo de modulações contemporâneas com relação à minha docência na parte de direito constitucional, ok? Aqui, por exemplo, nós temos, por exemplo, todos são iguais perante a lei, independente do que? De qualquer natureza. Que distinção de natureza que nós estamos falando aqui? Qual é o tipo de distinção dessa natureza? Então, aqui, quando se traz essa distinção, nós temos várias questões a serem discutidas e pautadas aqui. Boa noite, Danilo, tudo bem? Joia? Prazer em estar assistindo essa live aqui, Direito Constitucional. Estou falando sobre a questão de garantias de direitos individuais e coletivos e também eu passo aqui o porquê que nós temos essa Constituição Federal que ela acaba não sendo promulgada, mas sim outorgada. Então, nós temos mais limitações de direito do que direitos em si. Bom, quando existe essa questão de sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, nós temos o quê? Qual que é essa garantia? A garantia ela vai trazer o quê? Essa inviolabilidade. Mas quais tipos de inviolabilidade? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Repara que quando trata aqui, são direitos, bom, a Constituição Federal traz como cláusulas pétreas, tá joia? O artigo 5º. Mas nós sabemos o que não existe direito, o artigo 5º, os direitos não são absolutos. Os direitos no artigo 5º, eles são relativizados. Era isso que eu queria comentar, porque é o seguinte, não temos o direito praticamente que nós temos o direito atemporal e direito temporal. Então, o que acontece? Toda vez que nós vamos perceber os direitos à vida, liberdade, segurança... Oi, Rodrigo, tá joia? Tudo bem? Eu aviso sim antes, assim, essa matéria é uma matéria muito importante de direito constitucional e ela não deve ser decorada, entendeu? Ela deve ser entendida, viu, Rodrigo? Joia, te aviso sim, viu? Então, ok para ti, ou seja, por aqui, ou seja, pelo WhatsApp, tá bom? Abraço, meu amigo. Então, o que acontece aqui? O direito à vida, liberdade, segurança e a questão da propriedade, o que acontece? Aqui nós já temos uma outra situação que ela é bem complicada. Existem inúmeros incisos no artigo 5º da Constituição Federal. Então, nós pegamos o capítulo, título 2,
dos direitos e garantias fundamentais. Aí quando você vem no capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Olha como que é a extensão e a dimensão. Lembra lá atrás que eu falei aqui na parte do preâmbulo da Constituição Federal, que eu comentei, não decora. Quando você vai estudar esses atos, posições constitucionais transitórias, quando traz o índice temático da questão do preâmbulo, é uma norma programática. Então, quando traz nós, representantes do povo, nós somos reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o quê? Um Estado democrático. Mas esse Estado democrático, ele é baseado, ele é destinado no quê? Destinado a assegurar quais tipos, olha como é que você vai fazendo um nexo de causalidade. Ele é o quê? Destinado ao quê? Ao exercício de quais tipos de direitos? Os direitos o quê? Sociais, individuais, liberdade. Olha como é que vai indo até no capítulo de direitos fundamentais, individuais e coletivos, não é? Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça como valores supremos do que? De uma sociedade fraterna e pluralista, sem preconceitos. Por isso essa norma, eu falo que é uma norma programática, tá? Quando pega a doutrina, o José de Afonso da Silva, ele vai falar sobre essas questões de normas programáticas, norma de eficácia plena, contida, limitada. Isso daí eu vou pincelando e vou explicando o que seria. No caso aqui, sem preconceitos. Qual que é o fundamento, então, dessa questão do Estado Democrático de Direito? E o fundamento dele, está vendo que o direito você, na Constituição Federal, de 38, você não decora, você entende? Então aqui ele vai ser fundado no quê? Numa harmonia social, numa questão do comprometimento na ordem interna e internacional, ao passo que também com a solução pacífica das controvérsias promulgamos sob a proteção de Deus. Gente, pelo amor de Deus, é onde que eu falei desde o início. Quando vai falar sobre alguma coisa em palestra, congresso, jamais fala sobre essa proteção, tá bom? Porque pela questão do que? Das liberdades religiosas, de crença. Então, em palestra, não sempre falei, vou falar desde o começo. Evite palavras eu acho, eu penso, a minha opinião não é sobre isso. Não. Você já estraga totalmente voltado o público que está te assistindo dentro, ou seja, dentro de uma faculdade, num congresso. Por exemplo, eu já participei de congresso de tolerância religiosa na Universidade Estadual de Minas Gerais, no Polo Frutal. Então, o que acontece? Intolerância religiosa. Então, eu não vou poder falar assim, eu acho que a religião A é melhor que a religião B. Não. Tome cuidado, tá? Com crimes de intolerância religiosa. Então, é isso que é uma das questões que eu também falo muito. Cuidado com a boca. Porque se você não entende o direito, é melhor ficar o quê? Em silêncio. Quem fica em silêncio é muito melhor do que a pessoa que não entenda o direito. Entenda o direito primeiro, que não é fácil, para depois saber explanar e entender os conteúdos. Para chegar ao caminho aonde as pessoas chegam até a questão, vou falar como é que é o meio jurídico, não é o meio jurídico da advocacia, tá? O meio jurídico do plano de quem escreve livros, capítulos de livro, é tudo diferente. É uma vaidade tremenda, tá? Não é do jeito que as pessoas pensam, não. Então, voltando aqui, quando você entra nessa fala do título primeiro, que eu falei dos princípios fundamentais, você não decora. Quando você entende que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, município, Distrito Federal, e ela vai constituir o que aqui? Um Estado democrático de direito. Mas ele é quais são os fundamentos desse Estado? Você vai perceber que nesses livros do Admec ou alguma coisa assim, que vai ter o quê? 5 incisos.
Por isso que eu falo que direito não se decora. Bom, o inciso primeiro é a soberania. O inciso segundo, ele vai estar o que é a cidadania. O terceiro é a dignidade da pessoa humana. O quarto é o que? Os valores sociais de trabalho. Repara, e também o que? Da livre iniciativa. O quinto traz o pluralismo político. Quando você entende isso, vem o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal e traz o quê? Todo poder emana do povo que exerce por meio do quê? De um representante eleito ou diretamente nos termos da Constituição. Isso estou falando de norma de eficácia plena. Por que é uma norma de eficácia plena? Não necessita de complemento. Toda vez que não necessita de complemento, como, por exemplo, regulamentação por lei, aí eu vou estar falando de norma de eficácia limitada e contida, não é isso o objeto central. Você entendendo isso, você já vai começar a dissecar sem precisar. Eu falo que a Constituição Federal ela é cidadã, ela teria um status de cidadã, mas ela não é. Porque todo o tempo nós somos o que? Limitado pelo Estado Democrático de Direito. Então, por isso que eu falo que nossa Constituição é promulgada? Não, ela é outorgada. Mas por que ela é outorgada? Ela é outorgada porque, primeiro, que nós temos limitações, restrições com relação ao que nós falamos do quê? Dessa união indissolúvel, em que aonde que traz o quê? Os artigos 2º, que traz os poderes da União, são o quê? Independentes e harmônicos entre si. Aí eu faço a pergunta, será que realmente o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles são harmônicos entre si? Claro que não. E no poder legislativo, existe o quê? As suas devidas competências, exclusiva, privativa. Os poderes, por exemplo, judiciário, a mesma coisa, tem suas devidas competências também. E no poder executivo, é a mesma coisa. Então, quando é sancionada uma lei, nós percebemos o quê? Que aquela lei, ela falta uma complementação. Por isso que eu falo muito de norma de eficácia plena, contida e limitada. No direito, pessoal, não decore. Outra coisa que eu sempre falava, que eu falei em algumas lives anteriores. Cuidado com celebrações de contrato. Sempre procure especialistas em várias formas, ok? E quando a pessoa ela vai escolher ou a ciência jurídica, ou a ciência médica, ou a ciência biológica e por aí vai, eu falo que tanto na andragogia como na pedagogia, a única diferença que tem é que trabalhar com menino, o problema é não só a questão de bullying, cyberbullying, essa lei 15.100, que traz a questão da restrição, da limitação relacionada à questão de uso restrito de aparelhos eletrônicos, isso vem de casa. A educação vem de casa. O duro não adianta ficar querendo achar, meu Deus do céu, como vai fazer com que a menina aprenda? Não, a menina aprende primeiro dentro de casa, a educação dentro de casa, porque professores, educadores, então tem que ter essa equipe multidisciplinar nas escolas que infelizmente não tem. E a atribuição de cargos só para pessoas que estão dentro da seara da pedagogia ou da andragogia, que é a mesma coisa também, viu? Porque, por exemplo, eu estou numa competição de um corre-corre aí, por exemplo, de doutorado, aí tem a questão da USP, que eu comentei, da questão de atualização do curso de tributário também, então, não só tributário como de exclusão criminal, que eu falo assim, gente, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Ah, mas é difícil. Não, gente, não tem questão que é difícil. A difícil é a questão da preguiça. Então, a preguiça é o quê? Temos o quê? É difícil de entender? Não é questão de ser difícil. As pessoas querem as coisas prontas. Quando você quer a coisa pronta, você nunca vai conseguir nada de forma que outra coisa. Aquilo você não cria para você.
Já começa por aí, viu? Filho, você queria ir para o mundo. Porque se você percebe que teu filho ou tua filha não quer estudar, se vocês têm um ambiente dentro de casa, um ambiente saudável, você pode saber. Dentro da escola, se ele não estiver comportando bem, é porque dentro de casa não vai bem. Não adianta só a atribuição de culpa de professores. É onde entra esses famosos, né, que nós estamos vendo sempre, bullying escolar, e depois vem. E também a questão voltada, pautada sobre tipificação do bullying. E vamos voltar aqui, o que é o mais interessante no direito constitucional, essa parte aqui. Então, quando eu trago aqui depois, quando você pega o artigo 2º, poderes, o 3º vai trazer os objetivos. Objetivos o quê? Da República Federativa do Brasil. E são 4 incisos que eu comentei. E o artigo 4º, ele vai trazer já a República Federativa do Brasil, elas são regidas por relações internacionais, como eu havia comentado. Então, eles são em 10 incisos. Quando você chega nas garantias de direitos fundamentais, nós temos o inciso 1º, olha, vai indo, até chegar numa parte tratados e convenções. Depois nós vamos no capítulo 2º, que é direitos sociais. Por que as pessoas acabam desistindo do direito, da ciência jurídica? Direito constitucional é difícil. Não, direito constitucional é difícil. Porque na verdade é o seguinte aqui, quando eu falo, se eu for falar cada artigo, cada inciso do artigo 5º da Constituição Federal, o que vai acontecer? Cada um deles tem uma legislação específica dentro do direito civil, dentro do direito penal, dentro do direito tributário, dentro do direito do trabalho, dentro do direito previdenciário. Repare para você ver, se nós estamos no título 1º, vou só pelos títulos, não vou ficar dissecando artigos que são extensos, que senão fica uma coisa muito maçante, ok? Se nós temos primeiro garantias e direitos fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos. E se nós temos essa segurança, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, logo ao passo que seria o próximo capítulo? O próximo capítulo seria o quê? O capítulo 2, que é os direitos sociais. Está vendo como que um nexo de causalidade traz o outro? Se no capítulo 1º nós temos o quê? A questão dos direitos e garantias fundamentais, trazendo esses direitos e deveres individuais e coletivos, ao passo que no capítulo 2º nós temos o quê? Os direitos e garantias, o quê? Direitos políticos. O capítulo 5 dos direitos políticos. Quando chega a questão do direito, dos direitos sociais, no caso, eu comentei, né? Deixa eu voltar que eu pulei um pouquinho a mais. Sociais, que é o capítulo 2º. No capítulo 3º, vai trazer, aqui sim, vai trazer o quê? No 3º, da nacionalidade, é onde cai muito em exames e concursos. Depois, os quartos, os direitos políticos, onde eu falo que nós deveríamos ter o quê? No momento certo, ter alterado essa Constituição Federal, mas, porém, contudo, né? Infelizmente não teve isso. Depois nós temos o que? Os capítulos dos partidos políticos, tudo isso estou falando na questão que começa lá enraizada do preâmbulo, depois do Estado, da República Federativa do Brasil, o Estado Democrático de Direito, e depois eu trago a questão de direitos individuais e coletivos, depois a questão do capítulo de direitos sociais, depois a questão do capítulo do que? Dos direitos sociais, dos direitos do que? Da nacionalidade, que é o 3º. O 4º, nós trazemos o capítulo de direitos políticos, por exemplo, o CKBEM, que é o objeto das aulas, que praticamente eu sempre vou fazendo um nexo de causalidade, ok?
e depois vem o que? Praticamente os partidos políticos, e depois o que? Título terceiro. Acabamos os capítulos. Então, o título segundo, vamos lá na Constituição Federal para entender. O título primeiro, nós temos o que? Princípios fundamentais. Já ao passo que o título segundo, dos direitos e garantias fundamentais. O título terceiro já vem o quê? O título terceiro, organização dos estados. Entendeu? Eu estou falando como que é. Não é difícil, você está entendendo quando você começa a não utilizar o sistema decoreba ou começa a entender essa metodologia científica aplicada, como, onde, quando, por quê, qual finalidade, qual objetivo, qual que é essa extensão, quais são os direitos e por que cada um está organizado, qual é a forma, qual que é o espírito e alcance da Carta Magna de 88, você começa a entender todo o espírito da lei, que ela vai sendo cada vez mais o que? No direito atemporal, eu sou membro associado à cultura jurídica, com o direito temporal nós temos o que hoje? Então, quando eu falo da questão do poder judiciário, executivo e legislativo, eles não são indissolúveis nem harmônicos entre si. Em decorrência do quê? Que nós estamos tendo cada vez mais o quê? Mais leis que praticamente é onde que eu falo que existe a lacuna. Toda lei que existe uma brecha nasce para as pessoas que têm aí eu vou entrar lá na frente, se é essa área, competência, entendeu? Para o que? Os legitimados para propor ações declaratórias de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, o que acontece? O direito constitucional é difícil? Não! Se você entender, não. Mais difíceis são todos? Não. O que é difícil é quando você não quer fazer, aprender. Não pensa que a advocacia, a questão de ser um defensor, a questão de ser um magistrado, a questão de ser um procurador, a questão de ser um delegado, a questão de ser um magistrado, um defensor, um advogado-geral da União, um procurador e por aí vai. Gente, pensa primeiro na vocação. Ame todas as suas profissões. Não é bem assim, igual as pessoas pensam. E não é a questão do dinheiro em si. Não vai estudar para 10, 15 concursos. Você acaba se matando. Você acaba se matando ao mesmo tempo. Porque você tem que saber o que você quer para a tua vida. Não adianta você chegar num cliente e o cliente, você chega aqui e de repente ele te dá elementos de prova. Cuidado, é os elementos de prova, pessoal. Os elementos de prova que faz com que a pessoa ela tenha um quê dentro do poder judiciário. Cuidado que a palavra ganha, viu? É causa ganha. Não tem causa ganha, pessoal. Gente, jurisdição contenciosa ou jurisdição voluntária, elas podem inverter os polos. O mais importante, o segredo é o quê? Você entender os elementos de prova. Quando a pessoa aí trata a pessoa, esquece o juridiquês. Não fique nessa bobeira de ficar achando, fulano de tal, doutor, não sei o que. Não, gente, trata a pessoa, porque a pessoa, ele é igual como você. Não tem mudança nenhuma. Então, o que eu vejo muitas pessoas que prestam concurso e ficam achando assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou ganhar X e quantias. Não é bem assim. Não é desse jeito. É só com o tempo você vai começar a prestar atenção.
Por exemplo, eu estou no concurso, doutorado é um concurso. E se ali praticamente, por exemplo, eu amo a parte do que eu faço, que é questão do polo da família da medicina. É desafios, são desafios, mas é desafios que nós encontramos nossas verdadeiras vocações e sempre pedir para o poder superior. Repare que eu não fico falando sobre proteção disso. Então, o que é mais importante, a essencialidade, é você entender o que? Não só o espírito da lei. E quando você vai tratar a pessoa, trata a pessoa com o quê? Com o espírito de solidariedade, porque ninguém é obrigado a entender, embora tenha a escusa do não cumprimento da lei. Mas quem é que vai entender, por exemplo, se eu começar a falar aqui alguma palavra injuridiquez aqui, como que eu vou falar uma pessoa que é vedado, entendeu, a União dos Estados e Distrito Federal? Aqui, por exemplo, é o que mais me chama a atenção com o artigo 19 da Organização do Estado. Tá, é vedado a União dos Estados e Distrito Federal, municípios, estabelecer recursos religiosos de igreja, subvencioná-los, e ao mesmo tempo embaraçar-lhes o funcionamento ou manter como seus representantes em relação de independência, aliança e salvada na forma da lei. Repara que na forma da lei já traz a norma que ela não é de eficácia plena. Na forma da lei já temos o quê? Outra situação. Por isso que eu falo, pessoal, não fica brincando com questão quando você vai apresentar uma dissertação ou vai apresentar uma tese, TCC, um trabalho na monografia, a gente leva a graduação a sério, ame o que faz. Eu vejo muita besteira dentro desses digitais, influência, falando só abobrinha, abacate, com relação ao direito. Você não vai, não só o direito, como outras matérias, tá? A vida de nenhum desses digital influencer, ou esses atores que nós vemos aí, quem gosta de ficar perdendo tempo, gente, são pessoas como outras qualquer, que ganham seu dinheiro pelos seus trabalhos. Então é onde que eu falo, todo mundo é igual perante a lei, independente. Já falei outra parte. Então, quando você começa a estar dissecando na Constituição Federal, olha, quanto tempo que eu já me formei na questão da docência em Direito Constitucional. Então, eu não fico decorando, não gosto de decorar. O certo é você entender. Quando você decora, você está trazendo o quê quando está decorando? Uma incerteza. Ele não traz o que o seu pensamento, que você acha. Porque, na minha opinião, tal estudar, não tem sua opinião. Traz o que o direito está materializado dentro de uma Constituição Federal e depois pelos artigos que vão passeando cada vez mais e vocês vão entender o espírito da Carta Magna de 88 quando vocês entrarem nas legislações, seja civil, penal, tributário, ambiental, eleitoral, agrário, vamos lá? Estatutos da criança, adolescente, estatuto do idoso, estatuto do torcedor, estatuto e por aí vai. Então, por isso eu sempre falo que o direito constitucional, ele é a base pilar. Quando tem aqui, então, essa organização do Estado, que é o título 3, eu não vou ficar falando cada item, tá bom? Porque é extensa a nossa Constituição Federal, não como a dos Estados Unidos. É enxugada em 180 ou 190 artigos, ok? Por aí, mais ou menos, não falo memória. Quando chega nessa organização do Estado, depois nós temos o capítulo 2, que vai falar quais são os bens da União. Depois, quando falo dos bens da União, tem o quê? Qual que é as competências da União? Tá vendo quando eu falei do critério de competência? Competência para legislar da União, competência para legislar dos Estados, do município, do Distrito Federal, ok?
Quando trata da competência da União, que eu vou ficar lendo um item por item, aqui tem a competência da União, então depois dos estados, município e Distrito Federal, competência privativa, só ela, tá? Ok? E temos depois o que, competência privativa da União é legislar sobre o quê? Direito civil, direito comercial, direito processual penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e trabalho. E daí tem a competência privativa que só a União pode estar legislando. Quando chega nessa competência legislativa, que é bem extenso, aí tem o que? Ela também pode legislar sobre competência, eu tenho outra questão da competência comum da União, dos estados e do Distrito Federal e do município. Na competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e do município, aí já vem um critério de um poder em que a União pode legislar, e essa competência comum entre quem? Estados, municípios e Distrito Federal. É difícil entender isso? Quem falar que não é difícil entender, claro que é. Porque a maioria das pessoas entende o quê? Que há praticamente a União, o município, o Distrito Federal, a competência são as mesmas, não. Tem a privativa, depois vai ter a comum, tem a exclusiva. É difícil, sim, gente. Não é fácil, não. Quem falar para vocês que esse jeito é fácil, se antes de que é fácil, é mentira. Ou não sabe bosta nenhuma. Desculpa o termo, ou não sabe. É difícil, sim. Está entendendo e está compreendendo. Por isso que eu falo, sempre tem humildade para perguntar para pessoas mais velhas, juízes mais velhos, sobre essa situação. Porque principalmente o que hoje o mercado de trabalho exige. Então, essa competência, o que eu comentei? Competência comum. Da competência comum da União, o que acontece? Aí depois nós temos a competência concorrente. Lembra eu comentei? Competência concorrente da União, do Estado e do Distrito Federal em legislar sobre o que? Matérias de direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Vai estar lá a produção de consumo, tem um rol taxativo aqui, tá bom? De competências concorrente. A lei da comum, da privativa, concorrente. E depois vem o que? Capítulo 3º dos entes federados. Aqui o que? Os estados. Deixa eu ver, o artigo 5º, do direito político, hein? Então, lógico que eu não vou secar totalmente a Constituição Federal, que ela é bem extensa. O termo foco seria direito sucessório, mas vai ser para depois. Direito sucessório é bem complicado de entender algumas coisas, ainda mais agora vamos ver se vai ter ou não algumas reformas que vão passar pelo crivo do poder chefe do poder executivo, ok? Algumas reformas aí que às vezes pode ser que seja com normas conflitantes ou não sobre algumas questões lá dos direitos individuais coletivos. Então tudo não pode tem que tomar cuidado com o que, e depois vocês vão ver o que eu vou querer dizer sobre qual é o tipo de competência legislativa. Quais são as questões do que? Constituição Federal, que é a pirâmide que é Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos, portarias, circulares, medidas provisórias, resoluções, entendeu? E por aí vai. Então é aí aonde que entra o perigo. Por isso que às vezes eu falo que essa questão dessa união indissolúvel, poder legislativo, executivo e judiciário, não é bem assim na prática, viu? Então, toda pessoa que vai para concurso, tome sempre cuidado. Primeiro que direito constitucional não é que é difícil,
é porque ele é extenso. Nossa Constituição Federal, ela é extensa. Mas você entender e ter a capacidade cognitiva de estar estendendo e entendendo e começando a gostar, explorar a sua cognitividade, a sua subjetividade, você começa a cada vez mais a entender os espíritos de cada lei. Por isso que eu falo assim, que dentro da advocacia é de um jeito, dentro da docência é de outro, dentro do Ministério Público é de outro. Então, mas todos nós somos iguais perante a lei. Se todos nós somos iguais perante a lei, o que temos que ter em mente? Temos que ter em mente o quê? Nenhuma profissão é melhor que a outra. Existe o princípio do quê? Que nós chamamos do quê? Do respeito, a fraternidade, da solidariedade. Lá no começo eu comentei sobre isso. Aqui é outra situação, está vendo aqui, ó, capítulo 3º, Estado e os entes federados. Nós estamos falando do quê? Dos estados, eles são organizados, regem pela Constituição e leis que adotam e observam os princípios da Constituição. Aí são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Está vendo que existe para cada ente, União, Estado, Distrito e Município, existe o quê? Uma competência, seja ela competência privativa, competência comum, competência concorrente. Então, cada esfera existe essa competência e nós estamos tendo dentro do ordenamento jurídico essa o quê? Entrada do poder da União, dos Estados, do Distrito Federal, e quando chega no poder legislativo, a entrada do que? Da esfera de competência. É onde que eu falo que não existe esse princípio da harmonia dentro da Constituição Federal e do princípio da indissolubilidade. Não é indissolúvel. Quando chega aqui nos Estados Federados, dos Estados Federados e os Estados, nós temos o quê? Dos municípios. Cada capítulo, vocês vão perceber que direito constitucional, em cada capítulo que eu comentei aqui, ó, que nós estamos praticamente só por cima, viu, pessoal, da questão da organização do título 3 dos estados, que é a organização político-administrativa, cada capítulo, seja da União, 2, 3 do Estado. Então, o que vai acontecendo aqui? É aqui que mora o perigo da União, 2, o terceiro Estado, e o quarto seria o que? O do 3 entre os Estados Federados, da União, 2, e o quarto seria dos municípios. Então, cada capítulo dessa organização político-administrativa vai existir essa competência privativa, exclusiva e concorrente comum. Entendeu? Então, por isso que às vezes acaba sendo maçante para quem está dentro do direito está explicando. Não, não é maçante. Ou você gosta daquilo que você faz ou você não gosta. Se você não gosta, já saia do curso de Direito, porque na verdade é o basilar direito constitucional. Os outros direitos partem tudo aqui, ó, pela Constituição Federal. Por isso que quando na hora de votar, meu amigo, minha amiga, vocês não ficam votando achando que é poder executivo que manda, não, tá? É o poder legislativo que vocês têm que saber bem votar. Para depois amanhã não ter choro de velho e falar, ai meu Deus do céu, arrependi meu voto. Não é bem assim. Então, escolha certo do poder legislativo, ou seja, vereador e deputado. É assim que tem que ser, tá? Não é o poder, esse chefe do poder executivo que vai mandar em tudo, não. É onde que as pessoas acabam não tendo essa questão de entendimento. Mas não tem entendimento também porque não quer.
Porque o brasileiro é um país de gente preguiçosa, bem independente. Então não quer estudar hoje, o sol nasce para quem quer. Agora quem fica na sombra é quem quer também. Não adianta também ficar de choro nem vela e falar que não tem oportunidade. O grande problema do Brasil é isso. Não tem oportunidade. Tem sim, porque quando tem colegas que moram lá fora, sofrem muito mais, tem de uns países. Só tem uma oportunidade de estudo quem não quer. Porque aprendizado a gente aprende em casa, a educação. A escola não é complemento de educação também não. A escola tem que ter a parceria, a junção também. Não ficar jogando atribuições só para professores, isso assado e ficar culpando pais ou pais, não. A escola tem que ter equipes multidisciplinares e tomar cuidado muito em questão de bullying, cyberbullying e também a questão que é tipificação em Código Penal e ter uma equipe multidisciplinar de médicos, psiquiatras, psicólogos. Porque o que mais acontece hoje dentro dos meios do ambiente escolar é o quê? Criança e menino. Eu não gosto do Estatuto da Criança e Adolescente porque eu acho totalmente defasada essa lei de 1990. Que as crianças e adolescentes sabem muito mais coisas do que qualquer adulto também. E acaba passando a mão quem quer por conta do quê? Do dinheiro. Infelizmente, eu sempre tenho que trabalhar com a realidade, né? Então, quando eu falo dos municípios, tem essa situação também. Então, o que depois vem? Vem a questão do quê? Do capítulo do Distrito Federal. Então, União, Estado, Município, Distrito Federal. Cada um tem a sua tripartição de poderes. Depois tem os territórios, da intervenção. Então, depois, quando chega no artigo 37, onde todo mundo acaba direito administrativo, aí não tem um código de administrativo não, tá? Então, em direito administrativo, aqui você vai aprender o quê? Em direito administrativo, artigo 37, que é o que da administração pública. Então, nós estamos no capítulo 7, administração pública, seção 1. Então, o que acontece? Nós não temos um código administrativo. Então, por isso que eu falo que direito constitucional é a base de todo ordenamento jurídico. Eu pulo esse artigo 37, vou explicar por que é isso. Porque, vamos lá, aqui no artigo 37, uma das questões, você vai falar dos servidores públicos, depois você vai falar sobre outras questões aqui. Eu quero entrar na questão da organização dos poderes, tá? Que é aqui onde entra, poder legislativo. Aí já vai no título, quarto, organização do poder legislativo, vai falar do Congresso Nacional, seção atribuições do Congresso Nacional, e depois vem uma parte da Câmara dos Deputados, por isso que eu falo, preste atenção, televisão, perde tempo com novela, com seriados, essas porcaria não. Então, fica da Câmara dos Deputados, Senado Federal, depois vem aqui dos deputados, senadores, para vocês entenderem que o poder legislativo tem uma grande influência quando ele vai elaborar todas essas leis. Então é onde que a pessoa fala, eu votei em tal fulano, e não é bem assim. Eu vou numa reunião, numa sessão, na Câmara, eu não gosto, então não assisto. Mas sabem quem votar, para depois não fazer merda e achar que o chefe do Poder Executivo é obrigado a fazer tudo. Não é bem assim. Tudo passa pelo crivo do Poder Legislativo primeiro, bom? E aqui acontece as reuniões, ele vai falar das comissões, do processo legislativo. O processo legislativo, é aqui que eu queria chegar, hein, gente, compreende a elaboração do quê? Emendas à Constituição Federal. Legislativo, hein? Poder Legislativo. Estou aqui, por cima, viu? Pincelando, porque senão eu fico 10 horas gravando aqui.
sobre esses temas aqui. Leis complementares, leis ordinárias. Lembra que eu falei, ó, da pirâmide Kelsen? Então, o que acontece aqui, ó? Lei, ó, emendas à Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Bom, posso falar uma coisa, não fica só nisso. Então, cada emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, lei provisória, medidas provisórias. Medida provisória, gente, ó, sem brincadeira, o que está acontecendo? Elaboração de leis sem respeitar o que está no processo legislativo. Sabe por quê? Vamos lá na medida provisória? Entenderam? Bem, quando chega, por exemplo, aqui, ó, aí vai falar da emenda da Constituição Federal, depois vai falar sobre a questão de subseção das leis, depois aqui um passo que da fiscalização contábil orçamentária, mas não é isso daqui que eu queria ver com vocês, não. Bom, está no Poder Executivo, mas eu queria uma parte aqui explicar a questão da medida provisória no Poder Legislativo, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui na onde que eu queria prestar atenção aqui. Da emenda à Constituição Federal, tá? Não é essa não. Tem uma parte que lá da seção 2 da emenda à Constituição, depois vem das leis, mas tem uma parte que acontece que eu queria explanar para vocês, que é a questão do quê? Da entrada, da esfera dessa tripartição de poderes, o que? Acontecendo que o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um, entendeu? E entrando na sua esfera de competência. Esse é um dos grandes problemas dentro do poder legislativo, executivo e depois quando chega no poder judiciário. Então, cada artigo que eu estou falando aqui são questões de atribuição. Depois vem da questão do chefe do poder executivo. Entendeu? Primeiro, se você entende o espírito das leis. Estado, distrito, união, município. Depois você entende dos poderes. Da competência privativa, competência concorrente, exclusiva. Depois você entende sobre o que é a pirâmide Kelsen. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária. Entendeu? Da onde que eu falo que o grande perigo é o quê? É essa questão aqui. Lei ordinária, delegado, medida provisória, e ao mesmo tempo eu falo dos decretos legislativos, resoluções, depois tem portarias circulares, tá joia? Aí tem as jornadas também, de outras. Por isso que o direito constitucional ele vai sempre alterando, ok? Ele vai alterando sempre. Só que ao passo que nessa pirâmide Kelsen que eu trago para vocês, o grande problema é o que? É a questão do que? Saiba escolher no poder legislativo. Ah, mas o poder executivo não é bem assim o direito político, tá bom? Então, quando chega a parte que acaba da questão voltada, vem o que? O capítulo do poder, o chefe do poder executivo. Quais são as suas atribuições e competências? E depois que vem do chefe do executivo, nós temos atribuições do chefe do poder executivo. E ao mesmo tempo, repare que eu falo aqui presidente da República. Não gosto dessa palavra, não, mas tudo bem. Tá, aí tem a responsabilidade. E depois nós temos o quê? Tem partes que eu gosto muito, que eu falo assim, depois vem capítulo do Poder Judiciário,
Então, o direito constitucional, ele é a base de tudo. Não adianta vocês ficarem querendo achar, mas o direito civil ele é melhor. Aí quando eu prestar o exame da ordem, eu vou prestar o direito civil. Segunda fase, entenda primeiro o direito constitucional. É aquela parte que eu falo, vida, propriedade, saúde e segurança. Lembra dos direitos do quê? Das obrigações, dos direitos reais, direito sucessório, direito de família, que é o mais complicado e terrível, é direito de família. Direito sucessório. Temos os direitos contratos também, que é difícil de entender. Então, não é que é difícil para quem está na ciência jurídica, porque, olha, você tem que entender o espírito da lei da forma mais contundente. Por isso que eu falo que nenhuma disciplina é melhor que a outra. Quando você pega, por exemplo, isso daqui, meus amigos, que eu falo sempre, isso aqui não é nada. Isso aqui é apenas o quê? Uma parte da sua dedicação que você teve ao longo do transcorrer da sua carreira. Ao passo que você vai ficando mais velho, como eu, tenho 42 anos, né? Tenho uma filha de 9 anos, então, o que acontece? Eu falo o seguinte: aprenda a saber estudar, aprenda a entender, aprenda uma coisa. Depois, quando eu for comentar na parte de direito penal, eu vou entrar em assuntos mais profundos, que às vezes muitas pessoas não vão gostar da questão que eu vou falar de gênero e identidade de gênero, tá bom? Porque nem sempre existe essa questão de, coitadinho da inclusão, tá bom? Eu já vou dizer de claro, não é bem assim. Então, às vezes, nós temos esses pseudos práticos, entendeu? De achar que é bem assim. Por exemplo, direito civil, nós temos essa parte que eu falei. Planta, nasce, reproduz, morre, dá fruta e morre. Ser humano que nasce, reproduz, tem o que? Obrigações, direitos e obrigações, contratos, obrigações, família e sucessão. E o que acontece com isso, que eu estou falando sobre isso? Que na verdade, no direito, mas eu vou escolher na prova de direito, na prova do OAB e da FGV, direito civil. Para você conhecer qualquer disciplina, pense primeiro, mas eu vou fazer um curso que a prática é mais fácil. Não, meus amigos, não é bem assim. Faça sempre primeiro o quê? Entenda o espírito das leis, para depois, quando você chegar em qualquer fase de concurso, entender. Porque quando você vai para uma banca e não entende, quando entra a jurisprudência, quando entra a doutrina, quando entra súmula, quando entra que é as decisões do STF, STJ, TST, Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que acontece? São decisões conflitantes. Por quê? Porque nem sempre todos os juristas têm a mesma visão em campo de pensamento. Então é onde que eu sempre falo que temos sempre que tomar cuidado com essas situações jurídicas. Gente, prazer, essa é uma parte do direito constitucional que eu só dissequei por cima, mas tem outras partes do direito constitucional, ok, que eu vou secar mais em decorrência do que sem a Constituição Federal e todos esses artigos que eu estou comentando, pessoal, começa a fazer cadernos. Quando vai fazer uma prova, entenda que o direito não é
decorado, ele é entendido. Então, quando você está numa prática com a teoria, não é que ela fica mais fácil de você entender. E outra coisa, a sua profissão, seja no âmbito da advocacia, seja no Ministério Público, ou na magistratura, o delegado, ou seja, qualquer servidor, atenda com presteza, humildade, serenidade e saiba entender e compreender. Porque existem profissionais capacitados e existem pessoas que só existem. Ok? Um abraço a todos. Fiquei de passar essa parte de direito constitucional, vou passar nas outras partes de direito constitucional e depois, quando eu entrar em direito, aprofundar sobre direito penal, é onde as pessoas vão começar a ficar um pouco na dúvida com relação às disciplinas, por que o direito fundamental da Constituição Federal traz todo esse aparato para outros ordenamentos jurídicos, outras legislações. Então é onde que muitas pessoas acabam pecando na hora da prova. É difícil. Se você desempenhar o teu papel, não é difícil. Você tem que entender. Tenta ter uma capacidade cognitiva de pensamento e entender o espírito das leis, em primeiro lugar. E não praticamente já passou no exame do OAB, isso aqui, meramente digital, né, que é o token, isso aqui é apenas uma parte integral. Faça o curso de graduação, leve a sério. Leve a sério os seus cursos de especialização. Leve a sério quando você vai estudar para um concurso. Bem, um desses é concurso. Outra coisa, quando vai escrever, por exemplo, um seu escritor também, o que você acha que esses escritores famosos ganham, hein? Conhecidos aí? Só para colocar o prefácio ali. Muito dinheiro, pessoal. Não é bem assim, igual as pessoas pensam. Mas valorize você como pessoa, em primeiro lugar. Galera, boa noite a todos. Espero amanhã que eu possa estar aí gravando outras partes, assim, vou terminar umas questões voltadas para o lado da advocacia. Estarei gravando para vocês outras matérias, questões, contundências e dúvidas com relação ao que eu ia falar sobre direito sucessório, mas é bom também falar também sobre direito de família e algumas questões a mais aí com relação a essas alterações que estão tendo dentro do nosso poder legislativo, que não tem discrepância nenhuma com a nossa realidade. Um abraço a todos e a todas, e fico com o poder superior. E quem tiver alguma dúvida, Facebook lá, Instagram, quem tiver meu telefone, só message ali, pedir, eu passo, tranquilo, bacana, tchau, tchau, um abraço.